seus olhos, olha o Senhor. Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Nós te louvamos e dizemos a Ti, sabendo, Deus, que em tudo, Deus, em nossas vidas, Deus, nesse mundo, o Senhor está no controle. Tu podes todas as coisas. E é por isso, Pai, que nós te louvamos. É por isso que estamos aqui nessa noite. Porque o Senhor nos trouxe, ó Deus. Porque o Senhor nos conduz em segurança. E que o Teu Espírito Santo, Deus, que sair de casa, cada um de nós, nos tocou, nos moveu e nos transformou, Pai, para você estar aqui nessa noite, para adorar, para louvar e exaltar o Teu santo nome, que é grande, que é digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Jesus. Vamos estar louvando ao Senhor. Tua beleza me
Deus, sempre em nossas vidas, em nosso lar, Deus. Louvado seja o Deus santo nome junto nesse momento, Pai. Receba, Deus, nossa oração, nosso louvor. É para Ti, é de coração, nós louvamos e bendizemos a Ti todos os dias, Deus, de nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Senhor, não tenho outra palavra a dizer, Deus. Muito obrigado mesmo, Deus, por tudo, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, por nós vidas, ó Pai. Toda aqueles, Deus, que passam por enfermidade, Deus. Por essa pandemia, Deus, no nosso país, no mundo, Deus. Por aqueles que estão hospitalizados, Deus. Sei com eles, Deus. Coloque tuas mãos sobre eles. A mão que cura, que liberta, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Deus, por esse momento, ó Pai. Nós te louvamos, bendizemos a Ti e te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Louvado e exaltado seja o Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Esse tempo que se aproxima o Natal, e nesse momento de louvor a Deus, quero te lembrar, você que ainda não, se há alguém que ainda não cooperou, não ofertou, não participou da nossa campanha de Natal, visando montar cestas de Natal, não uma cesta básica, mas uma cesta de Natal, para abençoar as famílias, porque esse é o Espírito, esse é o sopro do Espírito, que sempre nos impulsiona a doar, a abençoar, mesmo em tempo de pandemia. E a gente que acha que cesta de Natal não tem nada a ver com espiritualidade, tem sim, porque tem muita gente que se dobra e dá, como o apóstolo Paulo fala lá em 2 de Coríntios, dá graças a Deus por causa das ofertas que chegam, por causa da manifestação de amor, de generosidade que chega, por causa da dadivosidade dos irmãos. E muitos continuam, irmãos, se rebelando contra Deus, porque nas suas necessidades, seja de ordem material e espiritual, não chega a eles ou a elas socorro, porque esse socorro Deus quer enviar através da igreja, quer enviar através de mim, através de você. Amém? Então que Deus abençoe você nesse propósito. Se você conhece alguém que ainda não participou e você tem essa intimidade com esse irmão e essa irmã, faça esse desafio para ele, para ela, né? Aí você vai procurar, quem não sabe ainda, né? Deve procurar o Piolo ou o Ednei, que
está organizando isso. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, ao final vai poder depositar lá no gasofilácio, porque nós somos desafiados a ser generosos na igreja onde a gente congrega, na família da qual a gente faz parte, e somos desafiados a ser generosos com os estranhos que cruzam o nosso caminho, porque às vezes nós olhamos para dentro da nossa própria família, enxergamos alguém lá que precisa ser socorrido, e não adianta muito nós sermos generosos apenas na comunidade de fé e sermos negligentes com pessoas de dentro da nossa família que precisam ser socorridos. Então que Deus te abençoe nesse propósito, e que muitos e muitas deem graças a Deus nesse tempo. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar para abrir a palavra de Deus lá no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 9, uma profecia. Isaías 9, deixa a sua Bíblia aberta aí. Existem 3 pilares, podemos dizer assim, que marcam a vida do cristão, da cristã. Apóstolo Paulo cita esses pilares na sua carta aos de Corinto, que é fé, esperança e amor. Fé, que nos remete a uma confiança no Deus que nos ama e que se revelou a nós, que tem a ver com essa relação com o Pai, como invisível. A esperança, que tem a ver com o futuro, com o que nós esperamos, com o que virá. E amor, que tem a ver com a nossa relação com as pessoas, é uma relação de amor, de amor. É isso que Jesus nos ensinou, e é isso que Ele quer fazer crescer em nós. E hoje, pensando em Isaías 9, a palavra que melhor traduz desses pilares de fé, o capítulo 9 de Isaías, é esperança. Esperança. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos de Corinto, capítulo 15, verso 19, se não me engano, ele diz assim: se nós esperamos em Jesus apenas nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, a palavra de Deus não quer gerar esperança em mim e em você, na expectativa de que Deus faça alguma coisa por nós apenas nessa vida, que Deus apenas melhore a nossa condição de vida, nessa existência aqui que os nossos olhos veem, que as nossas mãos apalpam, que os nossos pés pisam. Se a gente espera que Deus vai fazer grandes coisas só aqui na nossa vida terrena, nós somos, Paulo diz, olha só, os mais infelizes de todos os homens. Nós somos mais infelizes do que aqueles que nunca conheceram a Cristo, porque nós esperamos de Cristo apenas nessa vida, apenas na realidade presente. Então, quando falamos de esperança, não estamos falando da expectativa de que surja algum negócio bom no fim do ano para nós, que entre um dinheiro extra no fim do ano para nós, que alguém lá da nossa família, que ajuda a manter a família, de repente traga uma notícia de que foi promovido na empresa. Não é essa esperança que Isaías 9 quer nutrir em nós, e que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Não é esse tipo de esperança. É uma esperança diferente, é uma esperança que se baseia nas promessas de Deus, não no que a gente gostaria de experimentar, mas no que Deus prometeu. Alguém nos prometeu alguma coisa, alguém falou para nós que faria algumas coisas, que traria uma realidade nova, e esse alguém que nós chamamos por Pai, que se revelou em Jesus, que derramou o Espírito, nós baseamos a nossa vida no que Ele prometeu, e nós olhamos para o que Ele prometeu como se fosse um horizonte, nós já avistamos, e nós vamos caminhando na direção dessas promessas, até possuí-las por inteiro, ainda que a gente caminhe a vida inteira, e não experimente
tudo o que Ele prometeu, mas nós temos a certeza que um dia, numa realidade para além dessa, que não é essa que os nossos olhos veem, nós vamos experimentar em plenitude tudo que Ele nos prometeu. E pensando nisso, eu quero te chamar para voltar os seus olhos para Isaías 9, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Uma outra tradução diz, foram inundados de luz. Aí verso 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, fazendo menção daquele episódio de Gideão, quando ele derrota com 600 homens os filisteus. Verso 5, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste envolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, ou seja, não haverá nem lembrança mais de guerra, porque toda bota que o sujeito utilizava no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue por matar seus adversários, e ter em suas vestes o sangue dos que foram mortos respingado em suas vestes, essas lembranças de guerra, Isaías diz, serão queimadas, não existirão mais, nem recordações de guerra não existirão mais. Olha que coisa interessante o que Isaías está profetizando, que isso tudo vai servir, final do verso 5, de pasto ao fogo. Olha o verso 6, por que tudo isso? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Alguns traduzem, o amor apaixonado, ardente do Senhor fará isso. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão, nesse tempo. Para nós, esperança, quando a gente pensa na vinda, no nascimento de Jesus, é um tempo de esperança para o povo, porque o povo deposita uma expectativa enorme no Messias. É bem verdade que quando o Messias vem, ele frustra, por exemplo, os seus discípulos, que esperavam um tipo de Messias, mas o Messias suscita esperança no povo. E falar de esperança no tempo que nós vivemos é algo necessário, porque o futuro para nós é incerto. Nós ouvimos promessas de homens e de mulheres que não se cumprem, de pessoas que supostamente vão buscar o nosso bem, o bem dos outros, mas que esse bem nunca se realiza, nunca se derrama sobre nós. Nós vemos, mesmo em tempo de pandemia, pessoas colocarem a mão naquilo que não lhes pertence. Nós vemos briga de um lado, briga do outro. Nós vemos pessoas se levantarem para dizer uma suposta verdade, e essa verdade é A, mas alguém se levanta do outro lado e diz que a verdade é Z, e nós ficamos altamente confusos. E aí nós vamos percebendo aos poucos que alguém diz que a verdade é A porque lhe interessa dizer assim, ou seja, as pessoas estão em busca no fundo dos seus próprios interesses. Então aqueles que supostamente têm uma posição de autoridade, que deveriam abençoar-nos como povo,
de repente, não é bem assim. E vai se passando anos, décadas, e a coisa vai permanecendo quase que do mesmo jeito. E aí nós pensamos, e ainda vem a pandemia, o que nós podemos esperar? O que a gente pode esperar agora com essa ideia de vacina que está vindo? O que a gente pode esperar? Alguma melhora? Que vai haver que a situação vai se reverter? Que de repente o que nós perdemos aqui hoje nos será de algum modo ressarcido em 2021? O que a gente pode esperar que Jesus vai fazer por nós? O que a gente pode esperar? Bom, tem algumas coisas que o profeta Isaías, no capítulo 9, nos deixa claro. Pelo menos para mim, algumas coisas eu entendo assim eu quero compartilhar com você. O que nós podemos esperar? O que podemos esperar do menino que nasce? O que podemos esperar do Messias? Não, talvez iniciando dizendo que não podemos esperar. Não podemos esperar que agora o Messias vai simplesmente reverter a situação que nós vivemos hoje e ressarcir todos os prejuízos e ganhos que não tivemos nesse ano. O profeta Isaías não dá margem para a gente esperar isso do Messias. O que a gente pode esperar? Que Jesus nos prejudique, que Jesus pese a mão sobre nós? Não. Mas o que a gente pode esperar então? Bom, em primeiro lugar, o verso 1 fala de uma região, Zebulon e Naftali, muito provavelmente foi tomada pelos assírios. Aqui faz parte do reino norte de Israel. Lembra? Israel estava dividido de norte, sul. Norte, capital Samaria; sul, capital Judá. E os assírios vencem a batalha com o reino norte de Israel. No primeiro momento não leva ninguém para o cativeiro, apenas impõe impostos pesados. Mas num segundo momento, como era de costume, o povo dominado, talvez na troca, na morte do rei, o povo dominado se rebela. Aí o império assírio tem que vir e levar algumas pessoas para o cativeiro e ser mais rígido com o povo que foi dominado. E assim é com Israel, com o reino norte de Israel. E assim Zebulon e Naftali são regiões símbolo do desprezo e da humilhação. Mas Isaías traz aqui uma promessa, a ideia de que um menino vai nascer e o lugar de humilhação vai se tornar lugar de honra, porque esse lugar que aos olhos de muitos é um lugar desprezível, vil, vai se tornar um lugar de honra, um lugar onde a luz vai entrar. Isso Mateus vai dizer no capítulo 4, verso 13 a 15, quando Jesus se muda para Cafarnaum, e aí Mateus, o evangelista, diz que se cumpriu essa profecia de Isaías, porque a luz em pessoa foi morar naquela região, foi andar por ali, foi estar por ali, se fez presente por ali. A presença de Jesus ali era o cumprimento dessa profecia. O que a gente pode esperar nesse tempo do menino que nasceu? Podemos esperar que ele vai nos exaltar. Podemos esperar que, se nós nos sentimos humilhados, se nós vivemos tempo de aparente desprezo, se nós olhamos e aqueles que deveriam olhar para nós, que deveriam nos abençoar, não nos abençoam, se nós estamos como que largados ao esquecimento, vem uma hora onde Deus coloca a mão sobre nós e vai nos exaltar, vai nos honrar, diz o verso 1. Agora a questão toda é como é que Deus honra a gente, como é que Deus exalta a gente, porque lá em Mateus 4, no verso 13 a 15, se não me engano, Deus honra essa região de Zebulon e Naftali com a simples presença de Jesus, com a simples presença de Jesus. Não é uma honra para fazer de Zebulon e Naftali agora um tipo de império, de gente que nasce dali, ocupa tronos e que agora são celebridades na região. Não, eles recebem a presença do Messias.
O Messias anda por ali, a luz brilha por ali. E eu penso, irmãos, que quando a palavra de Deus diz que Jesus anda por ali, e que também de qualquer modo, com a presença de Jesus, com o brilho de Jesus, mas que Deus pretende nos honrar, eu fico imaginando essa experiência para além da história, nessa realidade que não é histórica, onde o tempo, diz Agostinho, não passa, é um eterno hoje. Então, como é esse negócio de Deus honrar a gente? Eu fico imaginando como Apocalipse diz que tem uma pedra com um novo nome, onde está escrito o nosso novo nome. Aí eu fico pensando que naquele dia Jesus dirá para mim, para você, o que você significa para Deus, qual é a importância que você tem para Deus, qual é o nome, qual é o seu nome para Deus. Talvez para as pessoas o seu nome é Jacó. Tinha um nome nada bom, nada legal, tinha a ver com desonestidade, tinha a ver com trapaça, com mentira, esse era o nome. Mas ao ser exaltado nessa realidade fora da história, ele vai ouvir da boca de Deus qual a importância que ele tem para Deus, qual o valor que ele tem para Deus, qual é o nome que Deus dá para ele, qual é o nome que Deus nos dá. Deus, em Jesus, disse para Simão, que era um caniço agitado pelo vento, inconstante, diz: tu és Pedro, você é rocha. O anjo chega para Gideão e diz: ó homem valente. O Gideão não tinha valentia nenhuma, mas o anjo diz: ó homem valente. Interessante como Deus vê a gente de um jeito que nem a gente se vê, nem as pessoas que estão à nossa volta nos veem assim, mas o anjo diz: ó homem valente. Então como é que Deus vai honrar a gente? Se é que podemos esperar que Deus nos honre, como Ele vai nos honrar? Deus vai nos honrar nos chamando para desfrutar do seu reino eterno, nos chamando para sentar em volta da mesa que Ele preparou para nós, dizendo: senta aqui, meu filho, minha filha, porque eu estava te esperando desde os tempos eternos, desde os tempos eternos. E eu, quando imagino isso, eu imagino essa viagem que a gente faz quando regressando para casa, quando você está longe de casa e faz essa viagem de retorno para casa. Assim eu imagino esse tempo de estar diante de Deus, onde Deus vai nos honrar, e nós vamos viver essa experiência de: eu voltei para casa, eu voltei para o meu lar, eu voltei para onde eu tive a minha origem, eu voltei para onde realmente eu nasci, e fui forjado, fui gestado na presença de Deus, antes de ser no ventre de minha mãe, na presença de Deus, no coração do Pai. Então o que podemos esperar? Que Deus nos honre, que Deus nos honre, que Deus nos exalte. Quando a gente vai para João 17, sempre me intrigou quando Jesus diz: Pai, agora orando ali, Pai, me glorifica, porque eu glorifiquei a Ti. E aí a oração prossegue e Jesus diz assim: porque neles eu sou glorificado, neles, naqueles que Tu me deste, eu sou glorificado. Então podemos esperar que Deus vai nos honrar. Como é que Deus vai nos honrar? Deus vai nos honrar através daqueles que Ele nos deu, sejam filhos, filhas de sangue ou espirituais. Deus vai nos honrar através da vida que essas pessoas viverão, por terem experimentado a nossa paternidade, seja ou maternidade, seja ela sanguínea ou seja ela espiritual. O que eu posso esperar? Se a minha vida está submissa a esse rei, é que Ele vai me honrar.
e vai me honrar através da vida daqueles e daquelas que Ele me confiou para cuidar, para servir, para orientar, para aconselhar, para ser suporte. Deus vai me honrar, Deus vai te honrar. Amém, meus irmãos? O que eu posso esperar? Segunda coisa, o verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Outra tradução diz: eles foram inundados de luz. Inundados de luz. A luz tem a conotação de revelar, de revelação, porque na luz nada fica oculto. Ou seja, o que eu posso esperar de Deus? Quando o menino vem, nós recebemos uma revelação abundante do Pai. Jesus é a luz que revela mais do Pai do que qualquer homem ou mulher pode revelar. Jesus mostra para mim e para você mais de Deus do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, do que Moisés, do que Elias, Eliseu, do que toda essa turma aí. Em Jesus nós conhecemos mais de Deus do que em qualquer outra pessoa e ser humano que pisou nessa terra. Em Jesus nós conhecemos de Deus de maneira abundante. Em Jesus há rios que transbordam da revelação de quem Deus é. O tempo todo Jesus está mostrando de modo claro para nós quem Deus é, como é o coração do Pai, como Ele é compassivo, como Ele é misericordioso, como Ele é benigno até para com os ingratos. Lucas 6 vai dizer: Deus faz o bem até para com os ingratos, até para com aqueles que não dizem muito obrigado a Deus, e que dizem para mim e para você, não dizem para mim e para você, nem Deus te abençoe, Deus te pague, coisa do tipo. Então Deus é benigno até para com essas. E isso podemos esperar de Deus, que quando a gente mergulha em Jesus, ali tem uma abundância de luz. Ali Deus se revela com tanta clareza. Irmãos, eu vivi um período da minha vida que a minha alma se agonizava tanto, de pensar, um pastor diz uma coisa, o outro pastor diz outra, o outro diz outra, o outro diz outra, e tudo em nome de Deus, e tudo com a Bíblia aberta. Eu falei, quem é que está correto, meu Deus? Tudo ficou claro, límpido e cristalino, assim como eu te vejo, e quem sabe ainda mais, porque eu ainda tenho problema de visão. Na partir do momento que eu comecei a olhar para Jesus, para o que Ele falou, para o que Ele ensinou, para o que Ele viveu, e aí quando Ele fala de justiça, eu vou olhar como é que Ele viveu a justiça. Quando Ele fala de amor, o que é esse amor que Jesus está falando, como é que Ele viveu esse amor, e aí eu vou percebendo nos evangelhos, aí tudo vai ficando mais claro. Porque em Jesus, não é em Moisés, Abraão, Isaac, em Jesus a gente entende melhor até Moisés, Abraão, a gente enxerga de Deus em Moisés, enxerga de Deus na turma toda, enxerga também a ausência de Deus no pessoal lá no Antigo Testamento e até no Novo. Mas em Jesus há um transbordar de Deus. Em Jesus há um movimento, uma revelação de Deus se mostrando de modo claro o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então o que eu posso esperar? Que se você mergulhar em Jesus, você vai experimentar a revelação clara, límpida e cristalina do Pai. Você não será mais atormentado por essas questões, quem é que está dizendo a verdade, pastor, eu não estou entendendo quem é que está, meu Deus do céu, será que é, será que não é, isso é de Deus? Esses tormentos cessarão. Ah, mas lá na Bíblia tem um versículo que diz, a Bíblia tem um monte de versículos, tem um que diz assim, tem um que diz assado, mas quando eu olho para Jesus, tudo vai ficando claro, tudo vai ficando mais claro. E quando eu não olho para Jesus, as coisas ficam bem esquisitas. Por que eu digo isso? Porque alguns dias atrás eu estava vendo um vídeo de um pastor que ensina a Bíblia, um homem de uma igreja respeitável,
respeitável, e se levantando para falar de porte de arma, e dizendo que ele não teria dificuldade de portar uma arma e de usar em legítima defesa. Teria muita dificuldade de ter um porte de arma, se preciso for alguém que entra no quintal, entra na casa, ele saca a arma e em legítima defesa. Interessante. Eu não reconheço essa fé. Ela me é estranha. Eu acho estranho esse caminho. Por que me é estranho? Porque eu não vejo isso em Jesus. Eu vejo Jesus quando Pedro saca uma espada, dizer para Pedro: guarda essa espada, meu filho, porque quem lança a mão da espada vai morrer pela espada. Será que você não está vendo que nem balinha eu tenho? Será que você não está vendo que a espada que eu uso é a palavra que sai da minha boca? Que a autoridade que eu tenho provém de um outro lugar? Não é de espada, não é de revólver, não é dessas coisas. A maneira como eu pelejo, eu travo as minhas batalhas, não são desse jeito e desse modo. Então, em Jesus a gente encontra Deus de um modo tão claro, tão claro. Em Moisés a gente não encontra, em Abraão a gente não encontra tão claro, em Elias e Eliseu a gente encontra, mas não encontra tão claro. Mas em Jesus até cego vê, até cego vê. Então, isso nós podemos esperar de Deus. Verso 3, podemos esperar de Deus. O que podemos esperar de Deus? Verso 3 diz: tens multiplicado este povo a alegria, lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa, como exultam, como repartem os despojos. Esse menino vai nascer, e aqueles que estão diante dele vão ter a sua alegria aumentada. Que coisa extraordinária. E aí Isaías compara a alegria com duas experiências: da ceifa, colheita e os despojos. Vencemos a guerra, vamos ver então o que teremos acesso: riquezas, tesouros, vamos ver o que tem para a gente aqui. Essa alegria que tomava o coração do exército que vencia a batalha. Talvez se Isaías estivesse escrevendo para nós, no nosso tempo aqui de Ribeirão Claro, ele diria assim: aquela alegria do pessoal que vai lá na Fez Café. Ou ele diria assim para quem torce para um time X ou Y: aquela alegria que toma o coração do sujeito quando o time dele disputando lá a final, né, lutando pelo título, faz um gol que é o gol da virada e é o gol também do título, e o sujeito pula de alegria. Talvez Isaías usasse essas imagens e não a ceifa dos despojos. Talvez Isaías diria assim para nós hoje: olha aquela alegria que toma um jovem quando ele vai fazer uma entrevista, buscando o seu primeiro emprego, e aí depois da entrevista, a pessoa que o entrevistou diz: me dê a sua carteira, você está contratado, e ele sai pulando de alegria. A primeira coisa que ele quer fazer é falar para o pai e para a mãe: pai, mãe, eu arranjei meu primeiro emprego, agora vou ganhar meu dinheiro, vou poder, se for um bom filho, vou ajudar em casa. É verdade? Vou ajudar com as despesas. Então, essa ideia de que podemos esperar de Deus, que na medida que a gente mergulha em Jesus, que a gente se rende a esse rei, que é um menino que está nascendo, nós vamos experimentar uma alegria multiplicada. Uma alegria que não depende das coisas andarem bem para nós, e não depende de dar certo para a gente, talvez deu certo para o outro. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, quando ele diz: chorai com os que choram, mas antes ele fala o quê? Alegrai com os que se alegram. Ora, não será essa alegria que Jesus fala também quando ele diz: eu vos darei alegria completa, dizendo: eu vou ensinar vocês a se alegrar, não só quando a alegria é de vocês, mas quando a alegria é do outro. Que coisa extraordinária, quando a gente não depende de viver a alegria porque deu bom para a gente, mas deu bom para o outro, deu bom para o irmão, deu bom para o vizinho, tem boa notícia lá, e a gente se alegra. Quão maior não será, quão multiplicada não será a nossa alegria, quando a gente aprende a se alegrar com a alegria do outro. Mas o mundo que nós vivemos, a alegria do outro, algumas vezes, para não dizer muitas vezes, é o nosso pesar. A alegria do outro gera inveja em nós, não é? A alegria do outro gera inveja em nós.
Eu me lembro de contemplar uma foto, certa feita, de uma pessoa que eu amo e quero bem, que obteve algo que eu não obtive, aquilo me gerou um desconforto. Aí, sabe, eu fui descobrir que esse desconforto, sabe como que chamava esse desconforto? Inveja. Esse desconforto interior, quando eu vi aquela foto, se chamava inveja, ou se chama inveja. Se chama inveja, porque eu só pensei assim, mas se eu não tivesse visto essa foto, que o meu amigão conquistou tal coisa, eu não estaria tão incomodado assim. Por que eu me incomodo com a conquista do meu amigo? Eu não consigo me alegrar com a alegria, não é do estranho, não, eu estou falando de um amigo. Mas que coisa estranha. Jesus quer nos ensinar essas coisas, quer nos ensinar, quer me ensinar, te ensinar a se alegrar com a alegria dos outros, porque a alegria dos outros normalmente causa em nós inveja. Causa em nós inveja. Mas um menino nasceu, e ele veio para nos ensinar a viver uma alegria multiplicada, uma alegria que se multiplica, uma alegria que começa a acontecer, porque coisas estão acontecendo, não aqui só, mas lá, acolá. E aí o meu coração se alegra. Sabe por que se alegra, irmãos? Porque eu começo a descobrir que Deus não ama só a mim, Deus ama todos. Que Deus não me tem apenas como filho, que o Espírito Santo quer adotar todo mundo. Que o Espírito Santo quer que todos se sintam filhos do mesmo Pai. E aí, portanto, quando eu olho para aquele que me é estranho, e o Espírito Santo me diz, olha, ele não é um mero estranho, ele é filho do mesmo Pai. Ele também é amado de Deus. Deus o ama tanto quanto ama você. Se alegrem, porque essa bênção que foi derramada sobre um filho do Pai. Sobre um filho do Pai, que é seu irmão na fé, que é amado assim como você é amado. É isso que nós podemos esperar, que Deus nos ensine esse caminho de alegria, que não depende das coisas dar tudo certo, que não depende de sair como a gente gostaria, que não depende de a gente chegar em primeiro lugar, que não depende de a gente ser mais em alguma coisa, mas a gente vai descobrindo Deus abençoando outras pessoas e a gente vai se alegrando junto também. Amém? O que podemos esperar? Verso 4, a palavra de Deus diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre nós, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Ou seja, os assírios oprimiam o povo de Israel, exploravam, impostos pesados, levou parte do povo para o cativeiro. O povo ficou desarticulado, ficou se sentindo enfraquecido. Imagine você, um grupo, hipoteticamente aqui, um grupo de 50 mil, são levados mais da metade, e aí fica um grupo bem menor. Aquele grupo inteiro já havia perdido a batalha, agora fica um grupo bem menor. Os líderes são levados, o povo fica todo desarticulado, enfraquecido, inseguro. E mais do que isso, pesava sobre os ombros do povo a opressão, os impostos, as ordenanças do Império Assírio. Mas Isaías diz, mas isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Haverá um dia em que esse jugo, essa vida pesada vai acabar. Jesus fala isso em outras palavras, em Mateus 11, do 28 a 30, quando ele diz: vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, meu jugo é suave e leve. Porque nesse tempo o jugo pesado, a sobrecarga sobre o povo, que trazia aflição, sofrimento, era o Império Assírio. Mas em Mateus 11, 28, sabe o que trazia opressão para o povo? Era a própria religião. Não tinha, além do Império Romano, com também seus impostos pesados, era o não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode, era um monte de não pode. Era a infinidade de proibições.
O sábado, que era para ser um dia de descanso, se tornou um dos dias mais cansativos. E aí, Jesus vem como esse que vai quebrar o jugo, e vai colocar sobre os ombros do povo um jugo suave e leve, para que a vida não se torne pesada. Isso significa, Jesus não pede os seus seguidores mais do que eles podem dar. E quando eles esbarram numa coisa do tipo perdão impossível, Jesus prometeu que derramaria o Espírito Santo para me ajudar, para te ajudar a viver o que a nós é impossível viver, para soprar sobre nós e dar para nós uma força que por nós mesmos nós não temos. Então o jugo é suave e leve. Isaías é profetizado: esse jugo que oprime, que faz sofrer, que angustia, vai ser quebrado. Um dia a angústia vai acabar. Um dia a aflição vai cessar. Um dia nós não vamos mais nos angustiar porque você tem uma conta que não sabe se vai dar, se vai conseguir pagar, se você de repente está desempregado, não sabe como é que vai conseguir manter a família, tem um diagnóstico do médico, você não sabe se isso é tão grave, se tem tratamento ou não. Um dia a angústia vai acabar. É isso que Isaías está dizendo. E essa é a nossa esperança. Um dia toda angústia, toda aflição vai cessar. E quando nós começamos a nos dobrar ao menino que nasceu, ele vai nos levar por esse caminho. A gente olha lá para frente, a gente vê esse lugar pela fé, onde já não há mais angústia, onde já não há mais opressão, já não há mais, a vida não é mais pesada, a vida já não é mais uma angústia, um fardo. E a gente vai caminhando, seguindo Jesus nesse caminho pela fé, olhando para esse lugar. E nós vamos caminhando na direção desse lugar. Vamos experimentando alguns alívios de angústia, de aflição aqui, comendo uma aperitivinha aqui, outra ali, experimentando um pouquinho de paz aqui, de alegria ali, até que a gente entre nesse lugar, onde a paz é plena, onde não há angústia, nem aflição e opressão. É isso que podemos esperar de Deus, que Deus está nos levando para esse lugar, onde a alegria é multiplicada, onde nós seremos honrados, onde nós saberemos, conheceremos assim como somos conhecidos, não em parte, mas em plenitude. Eu quero te convidar para se colocar de pé nesse instante. Coloque a sua vida diante de Deus. Enquanto nós ouvimos um cântico, o que você está esperando? Talvez você espera que Deus resolva os seus problemas. Resolva os seus problemas. Mas Isaías fala desse menino que vai nascer e traz promessas para nós. E essas promessas não dizem respeito a resolver os nossos problemas, mas fazer de nós um novo tipo de pessoa, um novo tipo de gente, derramar sobre nós uma alegria extraordinária, derramar sobre nós uma paz extraordinária. E é assim que nós vamos lidando com os problemas que vêm, crendo que Deus está trabalhando em nós, Ele está nos levando para esse lugar. Nós, quando entendemos que esse lugar é um lugar que Deus preparou para nós, nós começamos a querer levar outras pessoas conosco. E no caminho nós vamos experimentando já o que haveremos de experimentar totalmente nesse lugar, mas um pouquinho a gente já experimenta aqui. E nós vamos chamando as pessoas, nós não queremos chegar lá sozinhos. Quem entendeu o que é esse lugar, quem entendeu o que é estar num lugar onde um menino governa em plenitude, não quer chegar lá sozinho, não quer levar só sua família, só seus filhos, só a mãe, o pai, só o amigo mais chegado. Nós queremos levar todo mundo, porque o menino não veio aqui para salvar. É isso que Isaías, quem sabe, ainda não entendia quando profetizou, que o menino não veio salvar apenas Israel, o menino veio salvar o mundo. Coloque-se de pé nesse instante. Se você conhece essa canção, cante junto, uma oração.
Você não apenas ouça, fale com Deus. Recordamos que o menino entrou na história, que ele se fez carne e habitou entre nós. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Senhor. Sabemos, Deus, que a resposta é esse menino, que a solução é esse menino que nasceu, esse sobre quem está todo o governo, esse que é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, esse que vem estabelecer paz sem fim, esse que vem estabelecer um reino onde a guerra não existe mais, onde as memórias de guerra são apagadas, são dissipadas, são destruídas, porque Ele é o príncipe da paz. Por isso, Espírito Santo de Deus,
Toma nossas vidas nessa noite. Que o nosso coração seja conduzido a esse lugar, onde nós nos dobramos diante do menino que nasceu. Nós nos rendemos a Ele. Como os anciãos diante do trono, deposita aos pés do trono as suas coroas, em adoração a Ele. Porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória. Ele não veio reinar sobre Israel, Ele veio reinar sobre o universo inteiro. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Nós te bendizemos, ó Pai, por Teu Filho Jesus, e clamamos que Tu nos dê um coração rendido a Ele, a fim de que Ele reine em nossos corações, a fim de que a Sua vontade prospere em nossos corações, a fim de que a justiça e o direito, que são a base do Seu trono, sejam, Deus, realidades do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Que a nossa vida se torne padrão do que é ser justo, do que é ser justa, do que é ser íntegro, do que é ser íntegra na presença do Pai. Oh Espírito Santo de Deus, nos leva a esse caminho na presença do Rei, onde nós desfrutamos de alegria multiplicada, onde nós descobrimos a verdadeira alegria, onde descobrimos a alegria da presença do Rei, de nos curvar diante dEle, de nos submeter a Ele, de dizer a Ele: seja feita a Tua vontade, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu querer sobre nós, Pai, que venha os Teus desígnios sobre nós, que venha o Teu propósito sobre nós, que venha o Teu sopro de vida sobre nós. Nós somos como que vasos de barro, mas o Senhor soprou em nós fôlego de vida. Deus, que não falte o fôlego do Espírito em nós, que haja um soprar contínuo do Teu Espírito sobre a Tua igreja, sobre os vasos de barro que aqui estão, Senhor. Se por um lado somos frágeis, por outro carregamos o sopro de vida do Teu Espírito, e que esse soprar seja contínuo, e que nós vivamos em submissão, em adoração, com o coração quebrantado diante do Rei, que não estabelece o seu reino com espada, com armas, mas o seu trono está baseado no direito e na justiça. Justiça que não é castigo, vingança, mera punição, a justiça que muitas vezes se revela em forma de misericórdia, na figura de Teu Filho Jesus. Nele triunfa a misericórdia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O Teu Espírito continue soprando sobre nós, esse rio de alegria continue, ó Deus, correndo em nossos corações, que nós sirvamos ao Senhor com alegria, que nós saiamos por aí nos encontros que tivermos por aí, Senhor, nós aproveitemos as oportunidades para não caminharmos sozinhos na direção desse lugar, onde a paz reina, onde todo jugo fora quebrado, onde Deus, onde seremos exaltados na presença do Pai. Louvado seja o Teu nome. Que na caminhada nós não nos percamos pelo caminho, Senhor, que na jornada nós não venhamos desanimar, esmorecer, olhar para trás, retroceder. Espírito Santo de Deus nos renova, porque quem espera o que nós esperamos, Senhor, não espera de braços cruzados, não espera parado, sentado, espera andando e seguindo na direção das promessas que nos foram feitas, porque nós cremos que elas são reais. Assim como Josué se levanta ao receber a promessa, ao ser lembrado da promessa da terra de Canaã, ele se levanta e dentro de 3 dias, reunido o povo, eles atravessam o Jordão e pisam a planta dos pés na terra, porque eles acreditam na promessa. Quem crê caminha, quem crê anda na direção da promessa. Nos ajuda, Senhor, a caminhar. Se porventura, Senhor, nós estamos sentados esperando a promessa vir até nós, nos levanta para que nós andemos por fé na direção
das promessas, para ir tomando posse das promessas, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te bendizemos e te louvamos. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você ainda não participou aí da campanha, procure depois a Isnéia, o Pirola, e participe, abençoe. Deus é dadivoso, é generoso. Ele não quer que eu e você sejamos e vivamos de outro modo. Não existe uma maneira, um jeito de aprendermos esse caminho só orando, só pedindo a Deus para agir na gente. É na medida em que a gente vai se dispondo e praticando generosidade, o Espírito vai mexendo conosco, vai lapidando, vai forjando em nós um homem e uma mulher generoso e generosa. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, nós te bendizemos por esse tempo, por essa hora. Te louvamos pela vida dos teus filhos. Te louvamos, Senhor, pelo congregar aqui. Porque o Senhor tem promessas também para esses nossos encontros. O Senhor ordena a sua bênção aqui e a vida para sempre. Ó, como é bom, diz o salmista, viver unidos, os irmãos. Como é bom congregarmos, como é bom, como isso é sagrado, como existem promessas do Senhor para esses nossos encontros, com o intuito de buscarmos juntos a Tua face, ouvirmos a Tua palavra. Nos ajuda a perseverar nisso, Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove a fé, que o Senhor nos ajude a seguirmos na direção das promessas, que mesmo quando os dias forem maus, difíceis ou penosos, nós nos lembremos que aquele que fez a promessa é fiel e Ele vai nos ajudar a fim de prosseguirmos na direção das promessas. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que o Teu amor, Pai, que a graça de Teu Filho Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo sejam derramadas sobre os Teus filhos e filhas, congregados aqui e sobre toda a superfície da terra. Que o Senhor ordene paz sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.